Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra de Deus. Isso é muito importante, isso faz uma diferença imensa na minha vida e eu quero, é claro, que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, dia 26, segunda-feira, aliás, dia 27, desculpa, dia 27, segunda-feira, a nossa reflexão está no livro de me atrapalhei aqui, capítulo 5, versículo 14 e 15, versículo 14 e 15, Mateus 5. E ele diz o seguinte: vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado, vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Amém. Bom, meus queridos, aqui é Jesus falando, Jesus pregando, não só aos discípulos, aos apóstolos, né, mas já estava uma multidão, daí Jesus, né, como várias vezes ele fez, pregou, levando a palavra, levando os ensinamentos a todos que estavam ali para ouvi-lo, né? E hoje, queridos, a gente trazendo, né, isso para hoje, para a nossa vida, então ele está dizendo isso para mim, para você, para todos nós, né, que nós somos a luz, né? Nós temos que falar das coisas de Deus, nós temos que divulgar as maravilhas que Deus faz na nossa vida. Então aqui, como ele fala, vocês estão aqui para ser luz, né? Então que nós sejamos luz, que nós sigamos essa ordem de Jesus. Então sejamos luz sempre, né? Sejamos luz para trazer as cores de Deus ao mundo, né? Isso é muito, muito bacana. Se na sua Bíblia estiver diferente, esqueci de falar, me desculpa, hoje eu estou com a Bíblia. Aliás, essa semana toda eu vou estar com a Bíblia da minha linguagem, com a linguagem contemporânea. Então, que sejamos luz, que levemos, né, as cores de Deus ao mundo, ou seja, que a gente torne pública as coisas de Deus, que a gente não tenha vergonha de falar sobre Deus, que a gente conte as maravilhas que Deus faz na nossa vida, né? Nós sabemos que temos muita coisa para contar, né? O agir de Deus na minha vida, na sua vida, eu tenho certeza, né, que você tem muitas coisas para contar também, muitos milagres, muitas bênçãos, né? A gente sempre fala aqui que são milagres às vezes e assim imperceptíveis a outros olhos, não aos nossos, né? Porque nós sabemos que tudo é milagre, tudo é o agir de Deus. Eu já dei esse exemplo aqui, mas não custa, eu vou falar sempre, 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 muitas vezes, várias vezes. Quando eu vou trabalhar, eu tenho que pegar uma avenida movimentada e eu tenho que pegar virando para a direita e já tenho que me manter à esquerda, porque eu já entro na primeira esquerda e eu tenho moto. Vocês sabem que moto, infelizmente, ainda é visada, tem muita gente que não respeita. E quantas vezes, inúmeras vezes, quando eu estou chegando nessa curva, o sinal fecha, né? Ah, fecha é coincidência? Não, é coincidência para olhos de pessoas que não veem os milagres de Deus, né? Não veem o agir de Deus. Ah, foi sorte? Não, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Então é Deus que fecha o farol ali e deixa que eu entre em segurança, sozinho, com todos os carros parados ali, esperando eu entrar. Isso é o agir de Deus. Então eu conto isso para todo mundo, eu falo para todo mundo, e muita gente realmente age dessa maneira. Ah, mas isso é sorte. Daí eu digo, não, não é sorte não, é Deus. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Quantas vezes está chovendo e às vezes chuva forte, daí dá a hora de eu sair do serviço, ou ao contrário, dá hora de eu ir para o serviço e sair de casa, a chuva para, dá aquela estiada, eu vou, quando eu chego no meu destino, começa a chover de novo. Foi sorte? Não, não foi sorte, foi Deus, é o agir de Deus na nossa vida. Então, queridos, que a gente enxergue esses milagres e que a gente divulgue esses milagres, esses e outros inúmeros que acontecem no nosso dia. Então, que sejamos luz,
que a gente leve a palavra de Deus, que a gente leve conforto, que a gente leve esperança, que a gente leve entusiasmo, que a gente leve alegria a todas as pessoas que têm contato conosco. Depois ele continua: Deus não é um segredo a ser guardado, né? Então que a gente não se cale, que a gente não tenha vergonha, que a gente fale, que a gente divulgue. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado, né? A gente imagina essa cena, uma cidade lá em cima. Então, a gente imagina, que eu imagino dessa maneira, né? À noite, aquela cidade iluminada, bonita, não tem como a pessoa não ver aquela cidade. Então, que a gente faça o mesmo com as coisas de Deus, com o próprio Deus, que a gente torne ele cada vez mais público, cada vez mais conhecido, que a gente fale de Deus, né? E outro dia eu estava num culto e daí o pastor disse que ele, de olhar para as pessoas, ele já sabe, aquela pessoa é de Deus, né? Então isso é bacana isso. Então que a gente seja reconhecido dessa maneira. Quando olharem para a gente, que já pensem, poxa, o José é de Deus, ó. O José, ele é cristão, ele é de Deus, ele fala, ele não precisa nem falar, mas eu sei que ele fala de Deus, que ele divulga a palavra de Deus. Eu vou lá conversar com ele, vou pedir um conselho para ele, vou alimentar a minha fé um pouquinho com ele. Então, eu estou dizendo isso, né? É um exemplo só, tá bom, queridos? Né? Eu espero e tenho certeza, tenho certeza que isso acontece com você também, com você, meu querido, com você, minha querida, com todos que levam a palavra de Deus, que divulgam a palavra de Deus e que encaram a palavra de Deus com seriedade, né? Sempre, sempre. Esse é de suma importância, que a gente saiba a importância de seguirmos os exemplos de Deus, os ensinamentos de Deus, colocarmos isso em prática no nosso dia a dia e divulgar. Não adianta a gente saber e guardar para nós mesmos, não adianta nada. Eu saber a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, saber todos os versículos, todos os livros, mas não divulgar, não falar e principalmente não viver isso, né? Eu sei na teoria, mas não aplico nada na prática, não vale nada, querido, desculpe, mas não vale nada. Então a gente tem que praticar, a gente tem que colocar na prática tudo que a gente sabe, tudo que a gente aprende sobre o nosso querido Deus. Então que a gente siga a orientação aqui, o próprio Jesus falando, Jesus ensinando. Ele estava se dirigindo, né, a várias pessoas, mas principalmente aos 12 discípulos, que eles fossem divulgar a palavra de Deus, mas serve para qualquer pessoa, né? Para qualquer pessoa. A pessoa põe no coração a palavra de Deus, vive aquilo, torna aquilo parte dele, parte do seu dia a dia, parte da sua rotina, orar, clamar, temer, tremer, obedecer e divulgar a palavra de Deus. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então que a gente faça isso, que sejamos luz, que sejamos esperança, né? Que sejamos fé, que sejamos entusiasmo, que sejamos amor, que sejamos alegria na vida de todos que compartilham momentos conosco, em nome de Jesus. Então é isso, querido. Seja luz. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Que a gente saiba a importância de divulgar e de viver a palavra de Deus no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Que a gente nunca esqueça disso. E, principalmente, tudo que a gente fizer seja para a honra e para a glória do nosso querido Pai, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão, deixe a sua pergunta, deixe o seu pedido de leitura, tá bom, querido? Faça como o nosso querido irmão Edu, que pediu, né, mais uma vez, e com muito prazer, né, eu atendi. Eu acho muito bacana que a gente interaja, a gente aprende mais dessa maneira e que a gente tenha sempre fome e sede das coisas de Deus, em nome de Jesus. Amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui, meus queridos, alimentando a nossa fé, alimentando a nossa esperança, e eu espero contar com vocês em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Não esqueça que Deus está no controle
e que o que importa é que a gente leve uma vida que agrade ao nosso Pai, em nome de Jesus. E hoje nós aprendemos, mais uma vez, que divulgar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus, ser luz, é uma forma que agrada muito a Deus, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Então, mais uma vez, obrigado. Fiquem com Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser.